Shalom, meus irmãos, que o Eterno possa abençoar vocês grandemente, né? E a gente vai começar uma nova série de estudos sobre as paraxás, né? Que são as porções, que é chamado de parashut, são as porções da Torá. A forma que os judeus encontraram de estudar toda a Torá ao decorrer de um ano, dividido em 54 porções. E assim, eu não prometo a vocês que eu vou conseguir fazer todas, mas eu vou lendo, né? E aquilo que eu for entendendo sobre a paraxá, sobre aquela porção que foi separada há milhares de anos pelo povo judeu, eu vou tentar trazer uma ilustração para hoje, os tempos de hoje, daquilo que a gente deve fazer, né? Colocar em prática nas nossas vidas. É uma forma prática de a gente aprender e ir colocando em prática, né? Porque não tem sentido você aprender e não colocar em prática. E essa paraxá é a paraxá Bereshit, a primeira paraxá, que é a de Gênesis, vai do capítulo 1 até o capítulo 6, que termina na vida de Noé, né? E no seu foco principal tem o estudo da criação do mundo, né? E Deus vai trazer para todos nós umas instruções do que deve ser feito no nosso dia a dia. Por incrível que pareça, essas palavras que foram escritas há mais de 4.500 anos atrás, através de Moisés, elas têm ainda uma forma de a gente tirar aprendizados para o nosso cotidiano. E o que é que a gente aprende no primeiro capítulo, né? O que é que deixa marcado aí para todos nós no primeiro capítulo de Bereshit? Que todos nós, assim como o próprio Eterno, devemos traçar objetivos e quando alcançarmos a gente se alegrar com eles. Assim como o Eterno, ele se esvazia de si, cria todo o universo, cria o homem, cria todas as coisas e quando ele termina, ele não continua criando, porque ele tem esse poder, ele pode fazer o que quiser, mas ele finaliza aquilo ali e vai contemplar o que finalizou. Então, no capítulo 1, verso 31 diz: Então Deus contemplou toda a sua criação. E eis que era muito bom. E houve assim a tarde e a manhã, e foi o sexto dia. Então, no sexto dia, Deus finaliza toda a sua criação. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Ele cria a mulher, cria todos os seres viventes, as plantas, tudo. E ele para nesse momento, ele contempla. E para realmente ele terminar de contemplar, a gente entra no capítulo 2 e vai vendo que Deus descansa no sétimo dia, para dar assim uma ênfase ao seu descanso, aquilo que ele pode fazer para nos dar exemplo, para que também nós possamos admirar toda a sua obra. Eu gosto muito desse lugarzinho aqui que o Papai do Céu me proporcionou, porque eu vou olhando as coisas da natureza e vou admirando. Essa planta aqui me deixa muito, não sei se dá para ver como ela é bonita. Então todas as coisas que Deus faz é para que nós possamos contemplar e admirar a sua criação. Todos os detalhes, tudo que a gente tem de bom, tudo que a gente tem de objetivos na nossa vida, nós devemos nos acordar de manhã com um foco, um objetivo, mas lembrando que a gente também tem que parar em um determinado momento para admirar todas as nossas conquistas, tudo que o Papai do Céu nos deu, ele nos proporcionou. E principalmente, como exemplo de Deus, ele tinha tudo, mas dividiu. Então ele dividiu o que? As suas coisas boas, ele dividiu, proporcionou tudo que ele tinha, que é o poder da criação, para que outras pessoas possam admirar. Por isso que ele nos deu a consciência, a racionalidade, para que a gente possa compartilhar aquilo que nos é dado. Então, se Deus tem tudo e ele esvaziou-se para poder proporcionar isso ao próximo, assim nós também, quando Deus nos proporciona algo, devemos também colocar à frente, passar à frente e nos auxiliar ao nosso próximo, deixando de lado todo tipo de rancor, de raiva, de angústia, porque entenda bem, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele tem todas as prerrogativas da existência. Agora, sabendo disso, ele já sabia que o homem em si iria falhar, iria errar, iria transgredir a sua vontade, mas mesmo assim ele não deixou de criar o homem. Porque um dos atributos eternos de Deus, segundo o judaísmo,
é a graça. Antes de criar todas as coisas, a misericórdia de Deus já existia. Porque se ela não existisse, Deus não criaria nada. Se ele não tivesse misericórdia, se ele não perdoasse. Por isso que Yeshua diz, olha, a condição para vocês entrar no reino do céu é perdoar. Na oração do Pai Nosso é perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque Deus, antes de criar o homem, sabendo que ele ia pecar, já criou perdão para o homem. Antes de todas as coisas. Por isso que a gente hoje, às vezes a gente pensa, tem alguma pessoa que nos fez o mal, ou está prestes a nos fazer o mal, e a gente já está com ódio no coração, já está com rancor. E Deus, na sua misericórdia, sabia que o homem ia fazer o mal para com ele, iria blasfemar o seu nome, ia dizer que ele não existe, que outras coisas são melhores do que ele. Mesmo sendo ele o seu criador, Deus sabia de tudo isso, mesmo assim ele criou o homem. Por quê? A misericórdia é a essência de Deus. E se nós somos a sua imagem e semelhança, devemos também ser misericordiosos. Devemos também ajudar o nosso próximo, sem olhar a quem. Por isso eu estava conversando esses dias com minha esposa e com algumas pessoas próximas a nós aqui, que a gente deve ajudar as pessoas ou dar sem esperar nada em troca. Seja bens materiais, seja ensinamento, seja nosso carinho, nosso afeto, qualquer coisa. Não dê um carinho, um afeto a uma pessoa se você está esperando receber isso de volta, porque tem uma grande chance de você se decepcionar. Então a gente tem que dar sem esperar receber. É assim uma dádiva do que a gente aprende aqui no começo do capítulo de Gênesis, do capítulo 1, capítulo 2, em toda a história, né, da humanidade. Mas Deus, ele se esvazia de si, sabe que o homem vai errar, sabe que o homem vai falhar, e mesmo assim ele cria todas as coisas para o homem, já porque a sua misericórdia iria cobrir todas essas falhas do homem. Desde que o homem se arrependa do que fez, ele volte a querer estar habitando no Jardim do Éden. Então eu fico aqui contemplando, venho aqui, é um prazer para mim, vir para o meio da natureza assim, né? Eu fico pensando nas coisas do Eterno, como deveria ser bom quando Adão passeava lá no Jardim do Éden com o Eterno, ele caminhava junto com Deus, né? Conversava no final da tarde, devia ser uma coisa maravilhosa, né? E assim é como a gente deve fazer, ir para uma natureza, alguma coisa, pegar a palavra de Deus, ler um pouquinho, que aí a gente está se conectando de novo com o Eterno. E outro ensinamento que a gente vai ver aqui mais para frente é de que, em suma, o homem em si, eu digo homem, falo homem e mulher, lógico, ele só é bem assessorado quando ele está em conjunto, ele está casado, ele tem a sua cônjuge ali, ou a esposa tem o seu cônjuge, para poder dividir determinadas coisas. E a mulher em si, quando ela é criada, e diz assim, e fez, aqui no verso 21, e fez Adão cair em sono profundo, enquanto este dormia, retirou parte dos seus lados do corpo da costela e fechou o lugar de carne. E com a costela que havia tirado o homem, Deus modelou a mulher e conduziu até ele. Então exclamou, esta sim é osso de meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem o homem deixa a guarda do seu pai e da sua mãe para se unir a uma mulher e eles se tornarem uma só carne. Então, o que acontece? A gente observa que Deus nos dá essa ordenança da gente deixar os nossos pais, deixar o homem deixar o seu pai e sua mãe, a mulher também, se unirem em uma só carne. O quê? Em um só pensamento. Hoje em dia, a gente observa que a maioria dos homens, dos casais, eles ainda vivem literalmente na barra da saia dos seus pais. Isso demonstra o quê? Que eles não têm uma responsabilidade com a sua casa. Porque quando você deixa que outro sustente a sua casa, isso financeiramente, e a mulher em si deixa que os seus pais influenciem a sua forma de abordar com seu esposo, eles não estão unidos ainda, eles ainda não estão em sua plenitude. Então o homem tem um papel sempre, hoje em dia a forma de pensar e de viver diz que a mulher também deve prover para casa,
mas no conceito bíblico, o homem é que sai para prover e a mulher tem a responsabilidade de dar a educação para os filhos que eles devem ter e cuidar da sua casa, do seu lar. Isso não é um demérito, pelo contrário, é uma honra para a sua esposa, para a esposa, né? Deixar uma casa bem cuidada, educar bem os seus filhos. Hoje em dia a gente vê as crianças sendo educadas pelo computador, pelo celular, por pessoas que são nocivas à educação e para o ensinamento básico de crianças. A gente vê aí pessoas como esses youtubers, né, fazendo arruaça literalmente com a vida das famílias, porque são crianças educadas por celulares, crianças educadas por mídias digitais, e essas crianças literalmente têm um futuro meio sombrio por estarem sendo mal educadas. Então, o homem, ele completa a mulher e a mulher completa o homem. A palavra diz que a mulher é uma ajudadora idônea, a tradução, mas na realidade a palavra tem o seu sentido de uma ajudadora contrária ao homem. Mas como contrária? Como é que a mulher pode ser uma ajudadora contrária? Nem sempre é uma pessoa que está contra o outro e está querendo o seu mal. Ser contra é o homem tem uma vontade de fazer algo, ele age às vezes com os olhos, né? Um dos mandamentos que mais prejudica o homem é de controlar o olho, controlar os seus olhos. Por quê? Aquilo que ele vê, ele quer possuir. Isso vem de tudo, seja bens materiais, seja a questão até do adultério, entre outras coisas. Então a mulher é aquela que freia o homem. Ele está querendo algo e ela vai fazer com que esse homem freie esse seu impulso negativo. Então a ajudadora idônea aqui na escritura é uma mulher que é contrária em alguns momentos ao seu esposo, discordando dele, mostrando a ele o outro lado da história. E no capítulo 3 vai falar do mal, né? Que foi o pecado de Eva. Vou voltar aqui só no capítulo 2 para mostrar um detalhezinho para vocês. No verso... Perdão. No verso 17 diz, ó. 16 e 17. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres dela, com toda certeza morrerás. Então, a ordem de Deus para Adão foi simples: você coma de tudo, menos do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Por quê? No dia que você comer dele, você vai morrer. Agora, no capítulo 3, vai falar o seguinte: a serpente duvida, né? Diz, olha, vós não podereis comer de nenhum fruto das árvores do jardim. Então, a serpente faz uma pergunta simples à mulher, e a mulher responde: ao que declarou a mulher à serpente: não podemos comer nós podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do fruto que está no centro do jardim, disse Deus: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Agora a pergunta é: a gente acabou de ler no capítulo 2, verso 17, que Deus só exclamou para Adão, ordenou que ele não poderia comer. Adão recebe essa incumbência e passa para Eva. Quando ele passa para Eva, ele já passa da seguinte maneira: que ela não, além de não poder comer, ela não poderia tocar. Então, penso eu, que a serpente fala para Eva tocando no fruto e dizendo: olha, Deus está dizendo isso para que vocês não tenham conhecimento do bem e do mal, porque eu estou tocando aqui e você não, e não morri. Se você tocar também você não vai morrer. Então Eva vai toca naquele fruto e duvida de Deus e come. Aí sim existe a morte de Eva, né? A morte espiritual, porque houve a falha, o erro, o pecado. E Paulo diz que o pecado é a morte. Então toda a escritura na realidade fala que todo aquele que comete pecado está no caminho da morte, né? Do erro. Então, o que acontece? O que é que a gente pode aprender disso, extrair? De que o acréscimo à palavra de Deus é um pecado enorme, que pode nos fazer, inclusive, duvidar do que Deus fez ou faz.
Hoje em dia a gente vê milhares de religiões, né? Posso dizer milhares, tem mais só aqui no Brasil tem centenas de milhares de religiões que acrescentam a palavra de Deus, acrescentam seus mandamentos, as suas instruções. Por que eles fazem isso? Porque eles não têm a confiança no que Deus disse puramente, que são coisas simples que nós devemos fazer. Então, se Deus diz que o homem deve comer determinado tipo de alimentos, os homens dizem que não, que ele pode comer de tudo. E assim é a voz da serpente falando no ouvido do homem. Então, essa extração que a gente tem do texto do capítulo 3, né, 2 e 3, também, de que a gente não pode acrescentar a palavra de Deus. E a gente já tem um estudo aqui no canal que fala da Torá em todas as suas abrangências, inclusive antes da lei, que ela já existia, eram instruções passadas de Adão para os seus filhos, e foi passada de gerações em gerações, chegou até os ouvidos de Noé. Por que a gente sabe disso? Porque, por exemplo, a gente vai ver na próxima paraxá que no capítulo 7, Deus está falando sobre animais puros e impuros. Agora, no capítulo 7 de Gênesis, falando sobre animais puros e impuros, como é que existia já isso se Deus só veio dar a lei quase 1000 anos depois a Moisés? Não tem coerência. Então a gente tem que aprender do que está sendo dito ali, que já existia sim uma lei, por isso que Noé foi achado justo diante de Deus. Por isso que aqui no capítulo 4, Caim mata Abel, porque Deus institui a Adão, tanto que quando Adão e Eva cometem o pecado, Deus mata um animal, faz um sacrifício, Deus é o primeiro sacerdote, ele faz um sacrifício e dá peles para cobrir Adão e Eva. Ou seja, ele matou aquele animal e com as peles ele fez roupas para Adão e Eva, para os cobrirem do seu pecado através do sacrifício de um animal, provavelmente um cordeiro, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que aprender é: Deus institui que para a remissão dos pecados seria necessário sacrifício de animais. E Caim vai oferecer a Deus os frutos da terra. Em alguns textos existem duas teorias. A primeira é que Caim oferece aquilo que ele não queria, aquilo que sobrou das suas plantações, ele oferece a Deus. E outra posição é que pela Torá, Caim, ele não oferece, ele não pega os seus frutos, negocia e compra um cordeiro ao seu irmão, já que ele não trabalhava com esse tipo não trabalhava com animais, trabalhava com as plantações, né? Ele deveria fazer uma troca, pegar um cordeiro com seu irmão e sacrificar nos dois juntos a mesma coisa. Ele quis acrescentar também a palavra de Deus, quis mudar o pensamento de Deus, que Deus aceitaria obrigatoriamente aqueles alimentos, onde Deus estava querendo aceitar aquilo que ele ordenou, que seria um sacrifício de animais. Muitos hoje têm aversão ao sacrifício de animais, dizem que Deus não quer isso, mas quem instituiu isso foi o próprio Eterno. E é mais um dom da misericórdia de Deus, porque Deus diz que aquele que comete pecado deve morrer. Então Deus é tão misericordioso que ele coloca ainda na sua graça, né, a condicionante de o homem poder oferecer um animal em seu lugar, esse animal inocente. Por que isso? Para que o homem que tem consciência possa saber que o pecado ele gera morte. Já que quem deveria estar morrendo ali seria você e não aquele animal inocente, para que você tenha a possibilidade de não pecar mais, que você tenha a condição de parar de cometer aquele pecado, para que outro animal inocente não precise morrer no seu lugar. Mas as pessoas não têm essa consciência mais. Hoje elas crucificam o Messias várias vezes e riem disso e se dizem crentes. Por quê? O pecado, 1 João capítulo 3, verso 4, é a transgressão da lei. Então quando você transgride o sábado, você transgride as leis alimentares, quando você fala mal do seu próximo, quando você mente, quando você é arrogante, quando você é orgulhoso, tudo isso é um pecado. Então, se você não tem a consciência de querer se moldar, você está levando esse sacrifício, o cordeiro, que é o Messias, toda vez para a cruz. Isso é grave, é sério. Então todos nós devemos ter essa consciência. E aqui no capítulo 4 de Gênesis a gente subentende isso, a gente vê essa nuance do homem no seu orgulho,
querer moldar a Deus a sua própria perspectiva, que foi o caso de Caim. Tanto que depois disso, para se vingar ainda da recusa de Deus, aí sim ele comete um sacrifício, ele mata o seu irmão, derrama o sangue do seu irmão, em vez do que ele deveria ter feito antes, que era o sangue de um animal, para mostrar que as convicções do homem, o coração do homem, ele é pecaminoso, ele é enganoso. Quando a gente não quer seguir aquilo que Deus diz, a gente faz 1000 vezes pior do que o que a gente, aos nossos próprios olhos, seria ruim ou pecaminoso ou mal. Então a gente deve sim aprender que o que Deus diz é certo e o que o homem pensa é errado. No capítulo 5 vai mostrar a linhagem de Adão. Existem vários estudos aí bem profundos na internet que mostram o que quer dizer essa linhagem, né? Tem vários canais que tratam disso. Tem o canal do irmão Marlon, do Raiz Hebraica da Fé. O canal Techuvá Total também fala muito sobre isso. Vai falar, eu acho que essa semana também, sobre esse tema, hoje ainda no Shabat. E a gente pode aprender nesses canais aí, esse estudo mais aprofundado. Só para concluir, né, a gente vai aprender no capítulo 6 a revelação da graça de Deus, primeiro em Adão, por não ter fulminado e destruído tudo, e que Deus também ele simplesmente se entristece com o ser humano, com as suas obras mais. E no capítulo 6, verso 6, diz: então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Então a gente sabe que Deus tem um coração muito grande, mas ele fica triste com nossas atitudes. Algumas Bíblias têm a palavra arrependeu-se, mas aqui a Bíblia King James traz a palavra correta. Ele ficou triste, ficou desapontado com o ser humano pela sua maldade, né? Por eles estarem transgredindo os seus mandamentos. E existem várias coisas que o homem faz que desapontam a Deus. É a mentira, o engano, o maldizer no coração, inventar o falso testemunho. Em Provérbios fala de várias coisas, 7 coisas que Deus abomina, né? Então a gente deve tomar muito cuidado, que a língua blasfema é uma coisa que Deus abomina, a prostituição, o engano, tudo isso Deus tem abominação. E no verso 8 está a esperança renovada. No verso 8 diz: contudo, a Noé o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. Então, é por essa graça que nós lutamos, por essa graça que nós buscamos, pelo amor que Yeshua tem por todos nós. E como Yeshua diz, né? Não há amor maior do que este, que é dar sua vida pelos seus irmãos. Yeshua é o nosso exemplo de amor. Ele que deu sua vida para nos remir. Ele estava no começo de todas as coisas. Por ele foram criadas todas as coisas. Vou só fazer uma leitura rápida. No livro de João, capítulo 1, verso 1 em diante, vai dizer o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existia teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem, fala de João Batista, enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar a luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse texto aqui é incrível. Os quais não nasceram do sangue,
muitos buscam a descendência de Abraão através do sangue, não da ser ou da vontade da carne, ou seja, muitas religiões foram criadas através dessa vontade, né? Achando, a gente vê uma pessoa, por exemplo, um ator aí que morre, diz, esse aí tá tocando uma música nos céus. Ou seja, a vontade da carne é que qualquer um pode entrar no reino dos céus fazendo o que quiser. Nem da vontade do homem. A vontade do homem, literalmente, é as religiões que são criadas, todas as religiões que querem mudar a Deus, como a gente viu no começo aí, a sua própria vontade. A única forma do nosso ingresso no reino de Deus é nos curvando, como o trigo na hora da colheita, ele está pesado, cheio de frutos, ele se curva. O joio que não tem fruto nenhum, ele permanece em pé. Bate o vento, que representa o espírito, ele permanece em pé, ele não se curva. Mas o trigo que é cheio de frutos, ele se curva. E assim deve ser todo homem, ele se curvar à vontade de Deus. Que a única forma de entrar no seu reino é se curvar na sua vontade. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Queria agradecer vocês aí pela presença. Que Deus, o Eterno, possa abençoar cada um de vocês. Muita shalom e até a próxima.